O salário maternidade não pode ser acumulado com benefícios por incapacidade. Nestes casos, o benefício por incapacidade ele é cessado, né, suspenso durante o período que durar o salário maternidade e, se for o caso, ele vai ter a sua data de início adiada para o término do salário maternidade. Eles não podem ser concedidos concomitantemente, ok? Em relação à segurada que é aposentada, né, ou segurado aposentado que retornar à atividade, ele vai fazer jus ao pagamento do salário maternidade, uma vez cumpridos os requisitos legais. O prazo para requerimento do salário maternidade é de 5 anos a contar do parto, né, da data do início do benefício, e ou no caso do afastamento, né, da data do afastamento constante no atestado médico. Este prazo decadencial, ele não se aplica nos casos de salário maternidade derivado, uma vez que ele tem uma previsão legal expressa para que ele seja requerido dentro do prazo, né, de término do benefício que seria devido, né? Então, dentro daqueles prazos de 100 dias ou menos, tem que se requerer dentro daquele prazo. Os demais fatos geradores têm o prazo de até 5 anos para requerer este benefício. Carência, pessoal. E aqui nós trouxemos para vocês também uma tabelinha de carência, né, para algumas seguradas. Para a empregada doméstica e para a avulsa não tem carência, basta que elas estejam na qualidade de segurada. No caso da segurada especial, 10 meses de exercício de atividade rural exercido nos últimos 10 meses imediatamente anteriores ao parto ou ao requerimento, né, quando ele for requerido antes do parto, dentro daquele período de 28 dias, mesmo que ele seja de forma descontínua, e vai reduzir esse tempo de carência, esses meses de exercício de atividade, no caso de parto antecipado. Então, apenas relembrando que, no caso da segurada especial, a carência ela não é computada em meses de contribuição, mas em meses de efetivo exercício de atividade rural. E no caso da contribuinte individual e da facultativa, também 10 meses é o prazo de carência exigido para a concessão do salário maternidade. Em caso de parto antecipado ou não, a segurada, de qualquer forma, vai ter esses 120 dias, como nós já vimos naqueles casos que acarretam perigo, né, para o bebê ou para a gestante. Ela pode ser antecipado, né, em 2 semanas e prorrogado por mais 2 semanas, mediante atestado médico. Em caso de aborto não criminoso, que deve ser comprovado mediante um atestado médico específico, é devido o salário maternidade por 2 semanas. No caso de aborto não criminoso ocorrido após a 23ª semana, que é justamente o equivalente a 6 meses, mesmo no caso de aborto não criminoso, ou no caso de natimorto, vai ter direito aos 120 dias. As seguradas que têm atividades concomitantes, tem mais de uma atividade, é devido o salário maternidade para cada atividade, desde que em cada categoria tenham sido cumpridos os requisitos. Se uma ou mais atividades tiver o valor da remuneração inferior ao mínimo, a segurada só vai ter direito se no somatório de todos os valores auferidos em todas as atividades tiver pelo menos um valor igual ou superior ao salário mínimo. Nesses casos, onde você somando mais de uma atividade inferior ao salário mínimo, mas tiver cumprido o requisito, pode ser que o salário maternidade relativo a uma dessas atividades possa ser inferior ao salário mínimo mensal. E o valor global do benefício, considerando-se todas as atividades,
não pode ser inferior ao salário mínimo mensal, considerando-se todas, tá? E quando que o salário maternidade ele termina? Quando finda o seu prazo, né, de 120 dias, ou naquelas hipóteses que nós vimos de prorrogação, né, de ampliação desse prazo. No caso da morte do pai ou da mãe, se não houver o cônjuge ou companheiro habilitado a receber o restante, ou seja, não for possível pagar o salário maternidade derivado. No caso de morte ou abandono no filho, nos casos de cônjuge ou companheiro sobrevivente ou adotante. Quando também se desfizer o ato de adoção. Ok? Bom, gente, era isso que nós tínhamos de ver para os 4 benefícios que tratam dos riscos familiares. Para aqueles que ainda não conhecem as nossas obras, fica aqui o convite, que é justamente o livro Processo Administrativo Previdenciário e Sua Efetividade, disponível lá na editora Juruá, e o Jurisprudência Administrativa Previdenciária Comentada, na editora Lujur. Também convido aqueles que ainda não conhecem a visitarem o nosso site, gustavobeirão.com, recentemente reformulado, trazendo um monte de novidades, um monte de jurisprudência administrativa, judicial, atos normativos, sala de aula virtual, onde vocês podem tirar suas dúvidas comigo, podem mandar dúvidas pontuais, podem tratar de casos concretos que nós vamos fazer análise e responder para vocês, tá ok? Além de diversas buscas dentro do nosso site com materiais de estudo, enfim, com dicas. E também, para aqueles que ainda não nos seguem, está aí as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, beirão.professor, e no YouTube, @beirão.professor, onde diariamente nós estamos lançando conteúdos, informações e normativos, notícias, sempre trazendo essas novidades relacionadas não só ao direito previdenciário, mas também a áreas do direito correlatas quando essas situações ocorrerem, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima, nos vemos em breve.